Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bom dia para vocês que estão do outro lado me acompanhando nessa liturgia da missa no dia da festa gloriosa de Pentecostes para a Igreja dos Cristãos, a Igreja Católica como mãe de todas as outras. E essa Igreja Católica celebra hoje um momento, historicamente preciso, quando Jesus cumpriu a sua promessa de mandar para a sua Igreja a força que vem do alto, que é um dos tantos sinônimos relacionados ao Espírito Santo. Hoje eu quero celebrar com alegria o aniversário de minha irmã Maria de Fátima Gila Vergne, misericórdia, quase não sai, que está fazendo mais um ano hoje, celebro pelo dom da vida dela, e de todos aqueles que comigo rezaram essa semana toda, peçamos a Deus de fato aquela paz, aquela serenidade, que o Espírito nos conduza nessa liturgia para fazermos sempre a vontade daquele que nos chama à vida, à verdade e ao seu caminho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial para a igreja. Os cristãos hoje que estão no cenáculo recebem o Espírito Santo. E o evangelista João vai nos mostrar que o Espírito é minuciosamente concedido à comunidade em larga abundância, para que essa paz introdutiva que Jesus no Evangelho vai anunciar seja marcada pelo halitar do Espírito sobre a sua comunidade. Então reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e de nós tem compaixão. Ao povo dai novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados
e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia, amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, aleluia, amém. Oremos. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos, pois, as leituras da festa de Pentecostes desse maio de 2020. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Enviai o vosso Espírito Santo, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito Santo, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendizei a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai.
Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Em Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, de onde quer que vocês estejam, a minha saudação de amigo, de pastor, de homem que faz a vontade do Senhor, como um sacerdote que ano que vem, se Deus permitir, estarei fazendo 30 anos de sacerdócio. A festa de Pentecostes é a festa definitiva da formação trinitária do Deus que se revelou lá, desde o princípio, e criou Adão. Então, toda essa caminhada histórica, salvífica e teológica é para chegar hoje, no dia de Pentecostes,
revivificando a igreja e toda a sua experiência histórica e dando a ela o maior presente que a própria igreja já pôde ter depois do próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. Pentecostes está localizada dentro de uma expectativa das primícias, festa de fato da terra, onde se colhem as primeiras primícias que a terra oferece aos judeus, que tipicamente vivem da cultura agrária. Eles iam levar no templo. E essa festa durava mais ou menos 7 a 10 dias. Hoje, segundo a promessa do próprio Jesus, pedindo aos apóstolos que não deixassem Jerusalém, porque eles seriam revestidos da força que vem do alto, e aqui é uma expressão extraordinária que Lucas usa para definir o Espírito Santo, né? Uma força que não é humana, uma força que não é terrena, que não é matéria, que não é de fato uma força metafísica, mas é a própria pessoa da Trindade Santa, a terceira pessoa que, segundo os autores mais confiáveis, a partir do próprio evangelista João, é a união com o Pai e o Espírito e o Filho que gera o Espírito. Então, é esse Espírito que não vai deixar a igreja órfã, é esse Espírito que vai guiar e fazer recordar a igreja tudo que Jesus ensinou, é que veio abundantemente sobre a igreja escondida, amedrontada, perseguida e de fato emudecida dentro do cenáculo onde se celebrou a última ceia. Como era um ponto central e o esconderijo, o refúgio dos apóstolos nos primeiros anos pós-ressurreição, eles passaram toda essa experiência na certeza que Jesus enviaria a força do alto. Se você analisar historicamente, a força do alto é aquela que encoraja sensivelmente, derruba a força do medo e do psicologismo que abatia a comunidade e faz essa introdução triunfal, rompendo essas barreiras e indo na direção do povo pregar o Evangelho. Então essa força, né, historicamente parece que de sobrenatural não tem nada, mas aqui não é reflexão histórica, aqui é reflexão teológica, isso aí de fé. E o que é que Lucas vai narrar? A forma como ele narra Pentecostes. Quando chegou o dia, ele precisa o dia, isso é Penta, 50 dias depois da Páscoa, por isso ontem nós encerramos o período pascal. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Qual lugar? O lugar da última ceia, que já vem sendo um ponto de refúgio. Todas as vezes que Jesus foi a Jerusalém, ou ficava em Betânia, ou na casa desse amigo que ninguém sabe quem é até hoje, mas quando estive em Jerusalém, tive o privilégio de estar nessa casa e ver, né, os guias nos mostrando onde aconteceu tudo nessa casa, que não é uma casa grande, é uma casa muito média, muito de média pequena no nosso contexto de cidade moderna do nosso tempo. Enquanto isso, observem que eles estão reunidos num dia qualquer, né? Quando chegou o dia, isso é o dia para Jesus enviar, não que eles soubessem que viria naquele dia. Por isso a expressão de repente, isso é, inesperadamente seria a tradução melhor. Inesperadamente, veio do céu um barulho como se fosse uma ventania. Aí Lucas, para demonstrar a presença do Espírito, ele se socorre dos textos do livro do Êxodo, onde quando Deus se manifestava, tinham trovões, ventanias, toda aquela zoada enorme que assombrava os homens, ao ponto de um dia o povo disse: Moisés, vá lá você sozinho, porque nós estamos morrendo de medo. E essa ventania que encheu a casa onde eles se encontravam, né? O vento ninguém controla,
Ele entra e sai a hora que ele quer. E ele é forte, é capaz de arrancar telhas, levar casa, levar coisas, porque o vento que se narra aqui é um vento impetuoso, que encheu essa casa onde ele se encontrava. Como uma casa, como eu disse, não era muito grande, o vento encheu a casa e o que acontece? Aqui você já vê a primeira observação. Espírito é sinal de vento, sinal de sopro, isso é, de imaterialidade e, consequentemente, é também sinal de invisibilidade. Você só faz sentir a presença. Você não pega, não toca, nem saca, né? Você sente a presença. E essa presença que entra por todos os poros da vida humana, entra de fato por todos os lugares que o homem tem, é essa presença que vai ser a manifestação do Espírito. E Lucas continua, então apareceu línguas como de fogo. Observe, é um comparativo para dar ideia de fogo. Fogo que aqui lembramos Isaías, que quando estava no templo recebeu a vocação profética. O anjo pergunta, o próprio Deus pergunta a Isaías, quem enviarei eu? Isaías disse, enviai-me a mim. Aí o anjo pegou uma brasa do altar e colocou na língua de Isaías com a seguinte intenção, de purificar os lábios pecadores de Isaías e dar uma língua nova, que é a habilidade de todo escriba, de todo profeta, de todo pregador. Aqui acontece a mesmíssima coisa. Línguas de fogo que se repartiram sobre cada um. Ou seja, passa aquela ideia de que o Espírito, de fato, ele parte e se reparte para que todos tenham parte da sua existência, da sua essência. Diante desse quadro, diz o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua. É bom lembrar que eles não sabem ainda o que é o Espírito. Jesus tinha falado, mas essa é a primeira experiência real, interior, que se acende de dentro para fora, do Espírito Santo na vida da comunidade de cada pessoa individual. Eles se repartiram e pousaram, essas línguas se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ou pousar aqui, né, minha gente, você que me escuta com atenção, espero, é lembrar quando a pomba pousou sobre Jesus na hora do batismo. Então Lucas é muito detalhista nos verbos, quando fala do Espírito, que ele é um homem apaixonado pelo Espírito. Já falei aqui que é o autor que mais cita o Espírito Santo no Novo Testamento, acho que em toda a Bíblia, porque ninguém fala mais e tão bem do Espírito como um profundo conhecedor, que é o próprio Lucas, esse cientista da teologia. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar ou em outras línguas, isso é, línguas de um lado como de fogo, isso é, línguas, habilidade de falar, purificadas pelo fogo, e depois línguas de fato que começam a falar em outras línguas. E aí isso cria uma certa implicação teológica, porque sabemos historicamente que como é que diz, o dom das línguas veio do mundo pagão, entrou nas comunidades com o passar do tempo com cristãos. E aqui ele é apresentado como um dom de Deus, né? Daí em diante, línguas em forma de fogo que eu inspirava, né? E falava, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Então, a priori, é uma coisa fenomenal, extraordinária. Porque você vê, bem verdade, que no mundo pagão já existia traços dessa coisa. Aqui Lucas amplia para toda a comunidade que fala língua. Mas aí tem um problema enorme aqui logo depois. Falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava, isso é, em línguas diferentes.
Mas Lucas chega a dizer uma coisa que vai complicar o que ele está dizendo antes. Morava em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Observem bem. Na Páscoa, como evento, na Páscoa os judeus vinham em quantidade. Para você ter uma noção, nessa época era 5.000, 4.000, 500.000 judeus, 6.000 na Palestina. Vinha de fora 5, 6.000 judeus para a festa da Páscoa e a maioria absoluta só voltava depois de Pentecostes, que era uma festa que vinha quase logo, né? Quase logo, não tinha o significado de 50, era quase logo, porque era no verão, então as primeiras coisas da terra estavam brotando e levavam o banho de negócio. E essa festa continuava, né? A Páscoa seguia logo após vir a Pentecostes. E aí o que acontecia? Olha aqui o Lucas diz, ó. Estavam, né? Moravam em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações do mundo. A pergunta é, judeus devotos de todas as nações do mundo, certo? Judeus que estavam na Síria, em Betânia, que estavam na Alemanha, não sei o quê, todos vieram para a festa. Muitos já moravam lá. E quando o cara fala na língua, como diz aqui, e que todos entendem, significa que ele está falando na língua mãe. Isso é, com essa interpretação bastante crítica e racional, o milagre aqui é marcado pela unidade linguística que existe aos judeus que estão pregando e a todos os judeus que vieram de fora e que moram ali de todo lugar do mundo, mas que a sua língua mãe é a língua hebraica. O que é que se falava na Palestina? Hebraico, grego e latim. Então o milagre aqui ganha uma humanização. O ponto fundamental é que a unidade linguística proclamada pela ação do Espírito é uma unidade que reconhece a presença dos judeus de todas as partes do mundo que estão lá, mas que do mesmo lado, de uma outra forma, os judeus que estão lá ouvem eles, escutam os apóstolos porque estão falando na sua própria língua. Essa é a primeira interpretação lógico, espiritual e racional do famoso milagre de Pentecostes. Mas, andando um pouco adiante, os apóstolos começaram a falar línguas conforme o Espírito inspirava, como se desse entender que o Espírito pudesse suprir cada necessidade linguística de cada pessoa que estava ali para comunicar o Evangelho a todo mundo dentro daquele ambiente e as pessoas que representavam de fato as suas nações onde eles estavam, representavam indiretamente o país onde eles estavam morando e que tinham ido a Jerusalém participar da Páscoa e de Pentecostes. O autor faz questão de lembrar que toda essa gente que morava em Jerusalém, ele omite a ideia de que os judeus que vieram de fora, porque ele quer concluir o milagre afirmando algo sobrenatural. Por isso ele não diz aos seus leitores que os judeus que vieram de fora e participavam da Páscoa estavam ali. Ele omite. Depois que ele consegue montar a sua estruturada ideia, é que ele vai falar. Quando ouviram, juntou o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar na sua própria língua, isso é, hebraico. Observe que são judeus devotos de todo o mundo, não são alemães, franceses, cretenses, nada. São pessoas, o texto fala, judeus devotos que habitavam em Jerusalém. Devotos são quem? Aqueles que vieram de fora e que estão participando da Páscoa
e também da festa de Pentecostes. Porque é uma festa obrigatória. Judeu que é judeu não pode ficar sem participar dessas grandes festas. Fala do judeu confessional. Portanto, quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar no discípulo e falar em sua própria língua. Então Lucas aqui nos dá a entender que o judeu alemão, o judeu francês, o judeu argentino, ele ouviu os apóstolos falar em hebraico. Ao mesmo tempo, essa dubiosidade apresenta o quê? Que os judeus ouviram falar os apóstolos, né? Em alemão, em francês, em argentino, em espanhol. E isso é que cria a imagem da sobrenaturalidade do milagre de Pentecostes. Portanto, ficaram cheios de espantos e diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Sim, galileus que vivem na Galileia, mas que falam sempre a língua mãe. Na Galileia se falava um dialeto que era uma das opções localizada ali naquela região. Mas quando se falava, de fato, em Jerusalém, falava o hebraico oficial. Como, por exemplo, né? Todo estado do Brasil tem seus dialetos. Mesma coisa acontecia ali, né? Se você vai, vou dar um exemplo assim, vai para um lugar é tangerina, outro é mexerica, outro sei lá que coisa é. Então, essa forma dialetal, aqui entra como se fosse uma língua própria de todos os galileus. Mas, na verdade, é uma língua, é um dialeto fruto da compreensão cultural da Galileia, que funciona ali. Tem certas coisas que só entendem ali. Não é que é a mesma língua. Não é que é uma língua oficial. A língua oficial é sempre o hebraico. Daí em diante, nós podemos relatar com toda a certeza, né? Que esse espanto, porque são todos galileus, não é por causa da língua, mas é por causa da ignorância galilaica. A Galileia é o pior lugar da região da Palestina porque é o lugar de maior analfabetização, de bandidagem, de desemprego e de alta periculosidade. Tanto que os homens que mais defenderam Israel com a espada, todos, absolutamente todos, vieram da Galileia. E daí você vê a fama aqui, o espanto, segue por uma discriminação histórico-cultural e social, porque se diz o quê? Esses homens ignorantes, que não sabem fazer o copo falando em outras línguas, Lucas tende a provocar esse impacto na nossa existência para que compreendamos que o Espírito, assim como Jesus, é capaz de fazer coisas impossíveis aos nossos olhos. Daí em diante, né? Essa constatação que são galileus, isso é, vem a segunda questão, como é que nós os escutamos na nossa própria língua? A você que lê o Evangelho, quando Jesus chega na região da Galileia, em Cafarnaum, que ele vai pela primeira vez na sinagoga e começa a falar, o que é que as pessoas dizem? Mas esse não é um galileu, esse aqui não é de fato um de nós, sua mãe não mora aqui, seu pai não mora aqui. De onde veio essa sabedoria toda? Aí você lembra que Jesus, movido pelo Espírito, diz o texto, voltou para a sua terra. A sabedoria vem do Espírito. E aqui essa sabedoria, né? Esse dom das línguas, Lucas coloca como uma unidade precisa e inconfundível do Espírito que une povos e línguas só com um único objetivo: para manter os cristãos unidos e revelá-los aquilo que Cristo fez, realizou, fazendo-os recordar, para que não perca a direção da missão, nem a dimensão espiritual da sua vida pessoal como cristão, da sua vida coletiva como homem e mulher de igreja. Essa admiração, como eu disse, é provocada por dois elementos. Primeiro, pelo discriminatório, né? Esses homens não são da Galileia. Segundo, pela questão do intelectualismo.
um lugar tão ruim assim, tão marcado por rebeliões, desemprego, analfabetismo e violência, pode vir um cara intelectual refinado que fale as línguas que nós estamos ouvindo. E aí, Lucas constata de fato e tenta reconstruir o que ele ainda colocou na dúvida quando eu falava antes sobre a questão da humanização do milagre. Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Ora, vamos voltar ao versículo 5. Morava em Jerusalém judeus e devotos, os habitantes e os devotos que foram para a festa de todas as nações do mundo. E quais são essas nações? Como vimos aqui, nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia e da Panfilha. Isso é, judeus que estavam lá e viram falar na sua língua mãe e configuraram dessa forma não a fenomenologia milagrosa do Espírito, mas configuraram dessa forma o resgate da própria língua, o resgate da própria cultura, o resgate da própria personalidade judaica. E dessa forma, eles se reconheceram como judeus, mas também não perderam aquele respaldo cultural e linguístico que vinham das outras nações onde eles viviam atualmente ou participaram em qualquer momento. A ideia de falar em todas as línguas cria um outro problema. Paulo, quando na carta aos Coríntios soube que alguém estava falando em línguas, falavam em línguas e tal, ele explica que se falava em língua tem que ter alguém para interpretar, senão não era, de fato, uma expressão milagrosa. Aqui quem interpreta são as próprias pessoas ao sentirem que estão ouvindo a sua própria língua. Qual a língua? A língua mãe. Em segundo caso, Lucas querendo da sobrenaturalidade, querendo configurar o milagre, ele faz questão de abrir essa dimensão linguística para uma internacionalização da fé. Isso é, ele explica que o milagre da glossolalia, né? É onde se fala muitas línguas, as línguas dos presentes, acontece em Pentecostes. Não é para diferir de Lucas, não é para contestar o seu milagre, mas é para apurar na reflexão teológica a verdade, a humanização do milagre diante da situação que se está vigendo, né? Que está de fato naquele momento se desenvolvendo em Israel, particularmente em Jerusalém. Então todos ouviram falar nas suas línguas. E aí muita gente interpreta só esse lado do milagre, né? Só esse lado, fala em língua, mas é uma coisa assim tão ínfima, tão pequena. Por quê? Porque o importante aqui é que quem ouviu, se foi a língua mãe ou não, naturalmente a língua mãe provocou essa unidade interior e externa naquele momento, porque todos ouviram falar na sua língua e quem estava de viagem não tinha ouvido falar em sua língua há um bom tempo, ou há muito tempo, pouco, não importa. O que importa é que o milagre das línguas é a unidade dos cristãos que estavam em muitos lugares, é a unidade de fato dos judeus que estavam em muitos lugares e que aqui eles se acoplam em um só momento, que é esse momento linguístico. Quanto à questão da sobrenaturalidade do milagre, claro que é possível,
Claro que é determinante, mas temos que tomar conta a doutrina de Lucas sobre o Espírito, que é mais uma divulgação da fenomenologia espiritual e agraciada do Espírito na vida das pessoas que creem em Jesus. O Espírito é o prêmio, é o consolo, é o conforto da igreja nesse momento onde ela reage e sai para pregar o Evangelho. Portanto, a afirmação daqueles que estão lá, que interpretam o fenômeno é: nós que somos partos, medos e elemitas, vimos falando nossa própria língua, habitando a Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de Ponto da Ásia, da Frígia e da Panfilha. Isso é, do Egito, da parte da Líbia, próxima a Cirene. Todas essas pessoas que vêm de fora para Pentecoste, e às vezes vinha antes até para Páscoa, eles sentiram falar na língua. Isso é, o que é que Lucas quer fazer? É entender que o Espírito fala em qualquer língua. Mas não quer dizer que os caras que estavam lá ouviram de fato falar em egípcio, falar na língua do Cirene, na Capadócia. É possível? É. Mas no contexto o qual se manifesta o fenômeno, tem um problema, porque todos são judeus que vieram de outras regiões. E você encontra essa informação na palavra devotos, mas todos são judeus. Então o milagre acontece e ele é, eu diria, bilateral. E de um lado se interpreta essa coisa de um milagre humanizado, como eu falei antes. Do outro lado se interpreta, aos mais eufóricos, interpreta esse dom da língua como um fenômeno tão extraordinário que as pessoas que falavam outras línguas e que estavam ali reconheceram a sua própria língua na voz dos apóstolos. Mas também aqui residem judeus e prosélitos cretenses e árabes. Esses são, de fato, os únicos 3 povos que estão nessa lista de Lucas. Romanos, judeus, prosélitos são aqueles caras que eram simpatizantes, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. É muito claro isso, né? A unidade, a universalidade da fé passa pela força, pela coragem, pela determinação do Espírito ao comunicar a todas as línguas e a todos os povos a vontade de Jesus Cristo. Observe uma coisa, que em nenhum texto bíblico o Espírito Santo fala de si próprio. Ele sempre fala de Jesus. Então, na primeira leitura, é bom sempre lembrar que existe, de fato, com grande concretude, a especificidade do milagre e que a implicação do texto é por causa da frase judeus e devotos de todas as partes do mundo. Isso é, os devotos são necessariamente judeus que vinham de outras, que trabalhavam fora, que tinham negócio, mas que na Páscoa e também em Pentecoste vinham para prestar de fato a sua adoração ao Deus vivo de Israel. Então, Pentecostes, para nós que temos um pouquinho de consciência pela própria função que exerce na igreja, é o momento da renovação espiritual. Esqueçamos o dom da língua, como prioridade absoluta. O mais importante aqui é sabermos que fazemos parte de um corpo único que, repleto do Espírito Santo, este corpo está em todas as partes do mundo e que a cabeça é Cristo. Por isso comunicamos por meio da nossa língua e de tantos outros meios de comunicação social a vontade do Senhor. Infelizmente, no mundo moderno, só se aponta para esse lado do milagre, só para esse lado do fenomenologismo, psicologismo de fato religioso. Mas o que está aqui é muito mais. Minha gente, milagre passa. A unidade da igreja permanece. Milagre passa. O Espírito continua. Portanto, ampliemos mais a nossa imagem
e não só nos constatemos e não só nos olhemos para esse lado minoritário do texto, esse lado do milagre do texto, enquanto outras coisas são muito mais úteis para a igreja e muito mais fundadas na sua experiência de 2000 anos ou um pouco mais de idade. Portanto, que o Espírito venha sobre nós e nos faça suprir a necessidade do que amamos, das pessoas que amamos, com os dons que Ele possa derramar sobre a sua igreja. Seguindo esse raciocínio do corpo, né? Paulo vai dizer uma outra coisa super interessante. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. É uma afirmação claramente apologética, de fato dogmática. Por quê? Porque em Coríntios tem muita confusão sobre essas coisas. Como eu disse, é uma comunidade florescente, está cheia de vigor, jovem. De fato, é onde o Espírito fez coisas maravilhosas, mirabolantes. Então tem aquela natural desconfiguração de coisas novas que estão chegando em relação às coisas antigas que não sabemos onde ainda administrar ou colocar, em que parte da doutrina, em que parte vamos colocar essa nova experiência espiritual da igreja. Portanto, Paulo diz, olha, para começar, ninguém proclama Jesus a não ser no Espírito Santo. É um ponto firme, né? Um ponto definitivo aqui. E ele desenvolve a verdade cristológica. O que é isso? Que, de fato, na igreja, há diversidade de dons. E quem emana esses dons? O Espírito. Por isso ele é só um. Isso é, o Espírito é um, a diversidade são muitas. Então não são muitos Espíritos, mas e apenas uma diversidade. Não, as diversidades, né? As capacidades do ser humano de receberem os dons são muitas. Mas o Espírito é apenas um, para não confundir, como no mundo pagão, que existia um Espírito para tudo quanto é coisa. E ele continua. Isso é, o Espírito é aquele que concede, abre a porta da diversidade e derrama sobre elas os dons, para que a igreja, nessa multiplicidade de adversidades, realize a vontade do próprio Cristo. Depois ele avança. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Sempre de olho no número 1, você que me escuta. Ministérios. Com o passar do tempo, a igreja foi se organizando ministerialmente. Aí foram surgindo, de fato, dogmas. Surgindo, de fato, a organização, sobretudo no sacramento da ordem, né? O bispo, o padre, o diácono, né? Quando você vê o bispo, só pode ser quem recebeu os 2 primeiros graus da alta sacerdotal, o diaconato e o presbiterato, para depois ser episcopos. Isso é, aquele que vai fazer parte dessa ininterrupta corrente apostólica que chegou até nós. Porque só quem pode sagrar um bispo, o bispo é de fato um outro bispo. Não é um leigo pregador com título de pastor ou coisa parecida que pode se autodenominar ou se autoproclamar bispo e ainda fazer mais os outros bispos, né? Isso se chama heresia institucional, sem falar em desrespeito a toda essa caminhada cristã da ininterruptabilidade. Apóstolos, bispos, cada vez que a igreja vai chegando e percebendo a necessidade que o povo cresceu e alguns bispos falecem, adoecem, ela de fato recolhe pessoas de grau, de capacidade que ela própria julga ser de fato interessante para o episcopado. Ela, ao julgar a pessoa digna, sagra a pessoa bispo. Então, há diversidade de ministérios.
tanto o ministério, de fato, na caminhada sacerdotal, como os outros tantos ministérios, né? E nos anos 60, ali, após o Concílio Vaticano II, essa palavra foi tão cogitada que acabou banalizada. Hoje, infelizmente, nas igrejas cristãs, o ministério se tornou um geral, feijão de arroz, uma coisa muito banalizada que naturalmente perde a verdadeira natureza da palavra, porque ministério é uma palavra específica, não pode estar em qualquer lugar, ela é aplicada só naquele ambiente. Quando transfere para cá, você esvazia o seu essencial conteúdo com outras coisas e as misturas, né? Mistura essas palavras em qualquer lugar, em qualquer ambiente, não independe se é religioso ou não. Então existe só um que dá o ministério, é o Senhor. E como é dado o ministério? Sobretudo, o ministério é dado pela participação ativa do bispo daquela arquidiocese, né? Ou diretamente do Papa, que ao avaliar a pessoa A, B ou C, a faz, por exemplo, ministro extraordinário da Eucaristia. Um exemplo. A faz um diácono permanente. E assim vai, né? Isso é, o ministério não é uma coisa desapegada da autoridade episcopal e representa a igreja. Não é o que eu pego e coloco. O ministério não é. Isso tem que ter, de fato, uma certa legalidade, constitucionalidade, mas, sobretudo, uma certa respeitabilidade, para não cair na banalidade, como vimos muitas vezes hoje. Então, vejamos, um só Senhor, né? Jesus, aquele que dá, de fato, os ministérios, o Espírito que derrama os dons em meio a todas as diversidades que a igreja tem, e por final, o nosso Paulo, o sábio Paulo vai dizer, há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. E como é que Deus realiza todas as coisas em todos? Pelo seu Filho Jesus, na ação do Espírito Santo. Então, assim como Jesus veio, realizou a obra do Pai, agora o Espírito, né, que em comunhão com o Filho e com o Pai, realiza naturalmente, em nome do próprio Deus, né, todas as coisas em todos. Então, observe, Espírito dá os dons, carisma na diversidade. Isso é, a todos que necessitam para fazer, de fato, a igreja crescer. Jesus dá o ministério para que se complete tudo isso. Isso é, as adversidades, né, os dons têm que ser coordenados, têm que ser, de fato, administrados, preparados, né, melhorados com a presença do sacerdote, que é aquele que realiza o ministério por excelência na sua comunidade. Às vezes você vê algumas pessoas reclamando, porque o padre não gosta da carismática. Não é isso. A responsabilidade maior é dele. É ele que sabe o ambiente cultural, é ele que sabe o perigo da loucura, é ele que sabe do desequilíbrio. E depois, qual é o nome que vai na frente? É o dos carismáticos, sei lá, dos pentecostais ou do padre? É o do padre. Porque tem sempre alguém acima dele que vai cobrar dele o equilíbrio, a espiritualidade, a responsabilidade direta pela comunidade. Então aqui qual é o caminho? O caminho aqui é naturalmente a prudência. Não deixar que exageros exorbitantes, né, desequilíbrios esotéricos, esquizofrênicos, né, vão, de fato, desarmonizar a comunidade. Não permitindo isso, sempre estando vigilante, porque ele é o pastor, então a igreja flui naturalmente. O problema é o outro lado, quando aqueles que se dizem responsáveis por certos movimentos se rebelam contra o pastor. Se rebelam.
porque não aceita que seja conduzida dessa forma. Então aqui entra de novo o espírito da unidade, da comunicação, da visibilidade, que essa verdade esclarecida possa fazer todos compreenderem qual é o papel de cada um na comunidade. E aí a gente pode falar dos elogios que o Papa João Paulo II fez aos pentecostais, que o Francisco fez aos pentecostais. São importantes, só não pode haver desequilíbrio, exagero, esquizofrenismo, psicologismo religioso e muito menos falta de unidade. Porque as pessoas pensam por fato de ter um dom, passou a ser o dono da comunidade, ou quer superar. Esse problema vai aparecer em Cartas aos Coríntios. Quando um diz isso, daquele, Paulo resolve dizer que o maior dom é o da caridade. E numa frase extraordinariamente paradoxal, ele diz, olha, se não tivesse amor, mesmo que eu desse meu corpo para ser queimado, de nada valeria. O amor acoplado, aliado a essa força da unidade, do desejo de querer ficar junto, ele se torna imbatível. Então, na trilogia Pai, Filho e Espírito Santo, aparece primeiro o Espírito como aquele que supre na diversidade a necessidade da comunidade. Jesus que aparece como aquele que doa os ministérios. Ele que chama as pessoas para o ministério. É no que alguns se ofereçam, né? Mas ele que chama. E depois nas atividades, se a igreja é múltipla na verdade, é Deus. O mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. Por quê? Porque nós estamos com Deus, abrimos o coração e aceitamos a sua vontade. Por isso, ele não violenta a nossa liberdade e faz em nós aquilo que ele julga ser justo para a nossa comunidade. E diz mais, Paulo, a cada um, é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Isso é, o Espírito não quer saber de pessoas orgulhosas, arrogantes, prepotentes, que ao receber o dom, observe que o dom é uma doação particular e privada do Espírito a mim, não é meu. Assim como ele veio doado, ele pode ser retomado. Então, qual é o caminho aqui? Humildade. Se o seu dom é de curar, cure as pessoas da maneira mais simples possível e não faça ver o que a mão direita fez, que a esquerda possa ver. Porque é para o bem comum. Você não pode ter um dom agora de curar, porque eu vou abrir uma outra igreja, mas outra igreja fazer isso em indústria. Absolutamente. Você não pode ter o dom de profetizar e começar a ficar fazendo sessões particulares em casa para tomar dinheiro das pessoas. Esse não é o Espírito. Esse aí é o Espírito do demônio, que já colocou o dinheiro no seu dom. No Evangelho, extra-bíblico é outra coisa, cada uma na sua. Do ponto de vista do Evangelho, os dons é para colocar em comum, isso é, para complementar aquilo que falta nas necessidades dos irmãos da comunidade. Que coisa boa ter alguém que possa me escutar quando eu estou triste, que possa me consolar, que possa me confortar, né? Que coisa boa quando tem alguém que profetize de fato e me dê notícias. É maravilhoso. Agora, tudo isso tem o espírito da humildade e do bem comum, porque nada disso tem sentido se não for dessa natureza informativa a qual Paulo nos indica. Como o corpo é um, aqui é a igreja, é o corpo místico de Cristo, vai dizer Paulo mais tarde. O corpo é um, embora tenha muitos membros, como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. O corpo é um, mas todos os membros são um, mas não só um, são diferentes.
Por isso, diferentes dons, diferentes ministérios, diferentes carismas, para que a igreja seja plena, repleta do próprio Espírito Santo, seja repleta do Cristo que é a cabeça, obedientemente a Ele, e que Deus continue agindo na diversidade, fazendo-nos felizes com a nossa missão. Portanto, meus amigos, minhas amigas, de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, Paulo entra na doutrina do batizado, né, do batismo, né? Independente de onde você veio, qual seja a sua natureza, a sua nacionalidade, se você era inimigo ou não do outro, uma vez que fomos batizados, todos nós fazemos parte desse único grupo. Aqui, lembrando da primeira leitura, nós que somos creteiros e tal, mas a língua uniu todos vocês nesse momento para refletir sobre o que está acontecendo na sua vida. Portanto, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Observe que Paulo fala muito sobre esse número 1. Por que 1 é? Porque 1 é o indivisível. Não se trata de um número, nem de ontologismo radical, mas se trata de lembrar que o uno, se de um lado ele é bem pequeno na indivisibilidade, ele pode ser tão grande que ninguém consegue, de fato, compreender a sua dimensão e nem consegue dividi-lo em nada, porque ele é eterno, ele é indivisível. Portanto, tanto lá, na primeira leitura, nós devemos voltar os nossos olhos para a unidade, para a multiplicidade, de fato, dos ensinamentos. Não ficar preso só ao falar em línguas, ao milagre, que, segundo Paulo, na carta aos Coríntios, ele define como o último dos dons. Isso é, sem tanta importância como aquele do amor. Aliás, nada é maior do que amor. É melhor, ou poderá ser, né? Então, Paulo conclui dizendo, por isso, né, formamos um só corpo, e todos nós bebemos do único Espírito. Cristo é a cabeça, o Espírito é a fonte, de onde jorra todos os nossos elementos constitutivos de cristãos para fazer a vontade de Deus. Isso é, ele é a fonte de onde nós bebemos. É a água viva que tanta samaritana queria. Portanto, nesse domingo de Pentecoste, voltem os olhos para o espírito de unidade, o espírito de santidade, o espírito de trinitariedade. Esqueçamos milagres. Milagres passam. Pode até me dar um conforto, um consolo, né? O dom das línguas e tal, mas ele, de fato, não é mais importante do que viver e do que, de fato, absorver a experiência da unidade na trinitariedade do próprio Cristo e da sua igreja. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, num mundo tão sedento, né, de sobrenaturalidade, as pessoas querem ver, pegar, gritar, chamar Deus. Esse texto vem a calhar, então isso se multiplica com grande velocidade, porque não é o que está acontecendo no texto, mas é o que eu desejo que aconteça para mim. Então, eu suplico, eu peço, não quer dizer que não aconteça, claro, mas não é o caminho adequado. O caminho adequado é, deixe que Deus lhe escolha. Seja paciente. Não seja inconsequente. Deixe que Deus faça o trabalho, a obra na sua vida. E que o Espírito que sabe, que esquadrinha você, da cabeça aos pés até a última célula da sua medula, ele possa conjugar sua vida com os dons que ele precisa para que você ajude a sua igreja. Porque não é para o bem comum, não é para um orgulho pessoal, não é para ativar um pulo na hierarquia. Não. É uma coisa que de fato é pessoal, particular. Mas assim como o Espírito deu a você, ele pode também retomar. Porque o bem, olha para mim, o dom do Espírito, não é um direito adquirido.
é um benefício temporário ou transitório na vida daquele que crê, pela bondade do Espírito, que julgará o seu comportamento diante desse dom que você recebeu. Portanto, insisto, não é um direito adquirido e não será eterno, porque nada nesse mundo, a não ser a Trindade Santa, é eterno. O Evangelho de hoje, meus amigos e minhas amigas, dia de Pentecostes, vem do nosso extraordinário evangelista João. Extraordinário porque ele é brilhante na linguagem, ele é brilhante no escrever, ele é brilhante na língua que ele escreve, que é um grego sofisticado. Ele traz temas que nenhum dos outros trazem. Ele é simplesmente a alma espiritual, conjugada à cruz e ressurreição de Cristo, que traz aos cristãos da sua época e até hoje aquilo que nenhum dos evangelistas trouxe. Então, sem ele, não teríamos conhecido totalmente a vida e a teologia de Jesus. Ele é o cara, o gênio com a pena na mão. E com a sua memória de ferro, ele consegue sensivelmente traçar o perfil de Pentecostes hoje, quando Jesus aparece pela última vez na sua comunidade. De fato, o autor nos narra, ao anoitecer daquele dia que é domingo, o primeiro da semana. E ele faz questão de apresentar as condições às quais estão, de fato, vivendo os apóstolos. E diz, estando fechada, por medo dos judeus, as portas do lugar onde se encontravam, isso é, estão numa prisão, num isolamento social, diríamos hoje. Não por questão de vida, mas por medo da morte dos romanos, que segundo Anás, Caifás e companhia bela, poderia muito bem semear. Então tem que morrer todo mundo, prende todo mundo de uma vez, que acaba de vez com essa seita. Mas eles, escondidos naquela casa que eu falei antes, eles naturalmente, medrosos, assustados e impacientes, presos, isolados nessa cadeia, de fato, marcada por tanta falta de esperança, e Jesus entrou. E pondo-se no meio dele, disse, a paz esteja convosco. Salam aleikum, né? Aleikum salam. Por que o autor coloca tudo isso, todo esse aparato, toda essa blindagem na frente? Para nos apresentar, minha gente, meus queridos e queridas, que para o ressuscitado não tem mais nem limite de matéria, de espaço ou de tempo. O seu corpo glorioso, com uma de fato sofisticada condição molecular, não fica mais preso a isso. Ele entra e sai a hora que quer e que quiser. Isso é uma vida divina que está em Jesus e que demonstra a superioridade dela a toda a nossa vida carnal. Nenhum de nós é capaz de passar por uma parede, né? E sair do outro lado. Por quê? As condições moleculares dessa parede, que é constituída por cimento, bloco, bergalã e tudo mais, são infinitamente superiores às minhas condições moleculares de carne, né? Então eu jamais ultrapassaria isso aqui. Pelo fato do corpo de Jesus não ser mais como o nosso, e sim um corpo espiritual, um corpo, como eu disse, de uma condição molecular superiormente sofisticada, ele não está mais preso, porque não é mais condição da vida humana. Jesus já está na sua vida espiritual. Então ele ultrapassa a porta e se manifesta, colocando-se no meio deles, isso é, no centro da vida eucarística dos apóstolos, e disse-lhe, a paz esteja convosco. É o primeiro dom da ressurreição, segundo João.
paz. Paz. E por que paz? Porque o ambiente de turbamento, o ambiente de tristezas e abatimentos, o ambiente de constrangimento, o ambiente de sensação que tudo foi para nada, é de fato completamente abatido, derrotado, destruído. E o glorioso Jesus se manifesta dizendo, na maior das simplicidades que o mundo já conheceu, a paz esteja convosco. Depois disso, sem palavras, ele mostra as mãos e o lado, e então, quando se proviram, seus olhos se abriram, as barreiras caíram, os muros desabaram, as correntes foram quebradas, e os pensamentos de depressão, de tristeza e de derrota foram diluídos no nada, porque eles viram a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ao verem a verdade, participarem desse momento, o que nos resta é alegria. Acabou o tempo do suplício. E uma alegria que vai até o final do tempo, porque eles estão vendo o próprio futuro, que é ter um corpo semelhante àquele de Jesus. Depois disso, Jesus novamente disse, a paz esteja convosco. Primeiro a paz sereniza, acumula novas energias, desintoxica de fato a cabeça, faz a alma se tornar leve, disponível, atraente aos olhos do próprio Jesus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Primeiro aí, após a segunda afirmação da paz, Jesus envia. Eu vos envio. Isso é, tem uma ligação profunda aqui entre o Pai que enviou Jesus e Jesus que envia a sua igreja, envia os seus amigos. E depois de ter dito isso, depois de ter comunicado a sua missão, a missão da igreja, que é ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, Jesus, o texto traduz soprou, mas na verdade o texto grego fala de halitar. Soprar vem do pulmão para fora, halitar vem da alma. Halitou sobre ele Espírito Santo, não o Espírito Santo. Isso é, halitou sobre eles, né? Dose percentual do Espírito para que a igreja pudesse realizar aquilo que Jesus pedia. Porque o Espírito único que parte e se reparte não caberia na existência humana, tanto em qualidade quanto em quantidade. Não dá para mesurar. Sobretudo porque ele, igual a Deus, não caberia na carne humana. Ele é muito maior. Ninguém pode dizer, recebi o Espírito Santo. A gente só pode dizer, recebi Espírito Santo para. Esse artigo faz toda a diferença. E aqui, toda essa cultura do Espírito Santo vem claro do Oriente. O Ocidente fixou mais o seu olhar na pessoa de Jesus. O Ocidente gosta muito da imagem e da palavra, né? O fundamento grego de toda a existência do mundo ocidental é o quê? A imagem e a palavra, até mesmo na sua metafísica. Então ficou muito mais fácil se introduzir Jesus no Ocidente como Filho de Deus, porque tem imagem e a palavra. Então a imagem é a sua história. Quando eu falo de Espírito que é invisível, fica mais difícil do grego compreender. Então a base ocidental aqui, fundamental para a compreensão do homem enquanto homem, é a imagem e a palavra. A cultura do Espírito, que exige um pouco mais do homem de ver além do nariz,
ela é tipicamente oriental. E Jesus soprou, halitou sobre ele e disse: recebei Espírito Santo. E mais, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A propósito, qual foi a sua última confissão mesmo, minha gente? Tá difícil agora, né? Mas em casos necessários, vou dar uma dica aqui, você pode conversar com o seu sacerdote e confessar via vídeo, né? Vídeo. Separa todo mundo da sala, porque é uma coisa privada. Ele também do outro lado faz questão de ir para um lugar privado, e aí você pode conversar e dali pode também receber sua absolvição. Não é o final dos tempos não, mas é uma necessidade temporal que nós estamos vivendo e que precisamos às vezes cuidar também dos pecados que nos incomodam todos os dias. Só nesses casos mesmo. Os pecados serão perdoados, né? Aí a gente volta, quando Jesus perdoou o pecado do paralítico, e aí só Deus pode perdoar os pecados, é melhor dizer. Os teus pecados são perdoados, levanta-te e anda. Aqui é transmitido para os seus sacerdotes, os ministros específicos de Cristo, aqueles que são sacerdotes de Cristo, perdoar os pecados. Então ninguém de sã consciência pode se dizer bispo se não pode perdoar pecados, se não recebeu o sacramento da ordem, se não recebeu de fato a instituição da Eucaristia como parte constitutiva desse sacramento da ordem. É típico dos sacerdotes do Senhor. Por isso o perdão dos pecados não é uma terminologia jurídica, é uma terminologia pastoral, sacramental, para que o irmão que pecou seja de novo reconciliado, tenha sua alma reconstituída pela misericórdia divina e pelo perdão daquele sacerdote que não fala em nome de si próprio e nem perdoa no seu próprio nome, na sua própria condição, mas ele perdoa em nome da Trindade Santa. Meu filho, minha filha, eu te perdoo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, é algo extraordinário que a igreja recebe de Cristo, que os judeus acreditavam que só Deus podia fazer isso. Agora, imagine isso no impacto do mundo judaico. Imagine outra coisa. Você tem alguém que pode perdoar os seus pecados. Se você que me ouve nesse dia de Pentecostes, espero que o Espírito tenha soprado no seu ouvido, e que está distante da comunidade, e que está preocupado com sua vida, com seus pecados, vai lá, procura teu sacerdote. Você não liga para ele e diz: olha, eu estou numa situação de emergência, preciso me confessar com o Senhor, mesmo que seja por videoconferência, né? Encontre uma salinha aqui que só nós possamos falar, e aí você realiza, né, a purificação da sua alma. Isso significa que somente os sacerdotes podem perdoar os pecados. Ninguém outro se arrogue, né? Usurpar aquilo que é do sacerdote de Cristo, que tem toda uma escolha da parte de Cristo, a avaliação da igreja, para depois se tornar um sacerdote. Toda uma caminhada de preparação. Então, no mundo moderno é muito comum, muito fácil fraudar, usurpar, desviar, né? É uma hipocrisia total no ambiente religioso, as pessoas fazem o que acham, porque graças a Deus a religião não é limitada por leis humanas. Você pode dizer que é bispo, não sei o que, não sei o que, porque o ridículo só cai sobre você. E o pior, a consciência também do que você está fazendo é só culpa sua. E é lá que Deus fala: meu irmão, minha irmã, você, né? A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem nos perdoardes, eles serão retidos. Claro, isso é mais do que lógico, né? Se você não foi perdoar os seus, não foi pedir para perdoar os seus pecados, eles ficarão com você até o dia da sua morte. Aí o que vai acontecer da sua morte é com você e Deus e o samba e as baleias de Roberto Carlos. Portanto, nesse dia de Pentecostes, meus amigos e minhas amigas, que o Espírito possa abraçar, possa esquadrinhar todo o seu ser,
ver as suas necessidades e fazer com que os dons que ele tem possa suprir na grandeza, na nobreza do seu comportamento ético, moral e religioso, as grandes necessidades de sua vida, que o Espírito possa lhe dar essa couraça de proteção divina, lhe dar de fato essa força e os seus dons, que você siga em frente, né? Siga em frente. Muitos precisam de você e dos seus dons. Portanto, lembremos da pregação. A unidade, a simplicidade é o grande ensinamento do dia de Pentecoste e de toda a liturgia de hoje. O Espírito é para unir, nos fazer recordar o que ensinou, nos viver uma vida nova dentro do corpo místico que é a igreja, que sempre está sendo renovada pelo Espírito quando se deixa renovar, porque o Espírito não vai invadir a nossa liberdade pessoal. Para o Espírito, o que nos interessa mesmo, o que interessa a ele é a docilidade, a abertura de nosso coração, a leveza da nossa alma. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem, foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Hoje é dia de rezarmos por todos, todos aqueles que compõem a nossa igreja, que fazem dela um local melhor, um local de fato de acolhimento, de beleza, de bondade, de oração, um local de privacidade interior, onde eu possa me comunicar perfeitamente com Deus. Então eu peço pelo Papa Francisco, pelos seus bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, e todos aqueles que estão nessa fileira antecipada, que pregam o Evangelho e que dançam, que sofrem também os seus momentos difíceis de tribulações. Tudo isso nós nos entregamos, Senhor, por essas pessoas que ajudam, das menores às grandes, que ajudam a sua igreja a ser aquela igreja que sempre tu desejaste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofereçamos a Deus, nesse dia tão especial, o pão e o vinho. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti, Senhor. O pão e o vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. A minha vida é para ti, Senhor. Minha família é para ti, Senhor. A tua igreja é para ti, Senhor. A tua igreja é para ti. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus,
Que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus. E une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão. Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Murilo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós.
e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração da unidade, né? Assim como o Espírito é a unidade, o Pai Nosso também nos une com todos os irmãos do mundo inteiro. É uma oração para todos aqueles que acreditam no Deus que é Pai, que é providente, que é justo e misericordioso. Todos temos isso em comum na vida de cada dia. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Nesse dia, o Espírito vem sobre nós. Saudemos uns aos outros na paz do Senhor. A paz para você que está do outro lado dessa telinha, que o Espírito vá sobre a vossa casa e manifeste a sua alegria no meio de vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja, vós sois a graça benfazeja, que nos irmana no Senhor, que nos irmana no Senhor. Oremos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as maravilhas de Deus. Aleluia.